Deus criou o ser humano em liberdade. Deus deu ao ser humano o livre-arbítrio para que ele pudesse escolher o caminho que ele quisesse percorrer. É sobre isso que nós vamos meditar. Fique conosco até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje Gênesis capítulo 2, versículo 4 a 9 e versículo 15 a 16. No dia em que o Senhor fez a terra e o céu, ainda não havia nenhum arbusto do campo sobre a terra, e ainda nenhuma erva do campo tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e nem existia homem para cultivar o solo, mas uma fonte brotava da terra e lhe regava toda a superfície. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim de Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus deu ao homem uma ordem, dizendo: podes comer de todas as árvores do jardim, mas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que fizeres, sem dúvida, morrerás. Palavra do Senhor. Amado irmão e amada irmã, aqui está a liberdade do homem. Deus diz: podes comer de todas as árvores do jardim, mas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, um aviso. Porque no dia em que fizeres, ou seja, você tem a possibilidade. Deus está dando liberdade. Porque Deus quer que o ser humano faça um ato livre de amor. Deus não quer obrigar o ser humano a amá-lo. Deus quer que a gente o ame livremente. Agora, se você comer deste fruto, obviamente você vai morrer, porque se você não estiver em mim, você não tem vida. Mas você tem esse livre-arbítrio. Abra sua Bíblia em Eclesiástico, capítulo 15, versículo de 11 a 22. Olha que interessante. Não digas: é por causa de Deus que ele me falta. É por causa de Deus que ela me falta. Pois cabe a ti não fazer o que ele abomina. Não digas: foi ele que me transviou. Veja, não foi Deus que transviou o homem. Não é Deus o criador do mal. Não foi Deus quem fez o mal. Deus avisou. Tudo que Deus fez era bom. Deus avisou o ser humano. Não foi Deus. Não digas: foi ele quem me transviou, pois que Deus não necessita dos pecadores. O Senhor detesta todo erro e toda abominação. Aqueles que o temem não amam essas coisas. Quem ama a Deus não ama pecado. Se Adão e Eva amassem a Deus, eles não teriam comido daquela árvore. Não amaram a Deus o suficiente. A nossa vida de pecado, gente, só prova isso, que a gente não ama a Deus. Toda vez que você se entrega a uma vida de pecado, é a prova de que não amamos a Deus o suficiente. No princípio, Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo, a liberdade, livre-arbítrio. Olha que interessante, Deus o entregou ao seu próprio juízo. Deus não fez de nós robôs. A gente só vai onde Ele quer que a gente vá, não. Deu-lhe ainda os mandamentos e preceitos: se quiseres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Veja, para que servem os mandamentos? Os mandamentos servem para nos guardar.
Ele pôs diante de ti a água e o fogo. Estende a mão para aquilo que desejares. A vida e a morte, o bem e o mal estão diante do homem. O que ele escolher, isso lhe será dado. Porque é grande a sabedoria de Deus, forte e poderoso. Ele vê sem cessar todos os homens. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e ele conhece todo o comportamento dos homens. Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal. Não foi Deus quem deu a ordem, coma daquele fruto. Deus falou para não comer. Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal, e a ninguém deu licença para pecar. Deus não deu licença para Adão e Eva. Podem pecar. Não. Você está entendendo que o mal não veio de Deus? O pecado não veio de Deus? Agora, Deus entregou-nos ao nosso próprio juízo. É você quem decide. A vida e a morte estão à sua frente. Pois não desejo uma multidão de filhos infiéis e inúteis. Gente, que palavra linda, que palavra preciosa, que palavra importante. Diga aqui nos comentários, eu preciso usar bem o meu livre-arbítrio. Eu preciso usar bem o meu livre-arbítrio. Que você possa amar a Deus na sua liberdade. Deus não deu licença para ninguém pecar. Que você não use da sua liberdade como pretexto para pecar, para fazer o que você quer. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.